Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Te louvamos pela proteção e pelo teu amparo nos momentos difíceis da vida. Esteja conosco neste dia, abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 11, versículos 16 a 18, que diz assim: Agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país, e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações, e os espalhei por outros países. Mas por um pouco de tempo, nas terras para onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei, e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. Estimado irmão e irmã, certa vez eu ouvi um ditado que dizia assim: uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade. Nossa consciência nos acusa quando fazemos alguma coisa errada, não é? Mas quando o erro ou o pecado é repetido várias vezes, nossa consciência fica anestesiada e o que era errado passa a ser considerado certo pela nossa consciência. Mesmo assim, o que é errado e pecaminoso continua a ser errado e pecaminoso, mesmo que uma pessoa ou uma sociedade ou o mundo inteiro ache que é certo. E quem define o que é certo e o que é errado? Deus, o Criador de tudo, define o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E Ele faz isso na sua palavra, especialmente nos 10 mandamentos. Existem verdades que são inquestionáveis, imutáveis e absolutas, como por exemplo, a verdade de que a Terra gira em torno do Sol. Mesmo que alguém acredite que é o Sol que gira em torno da Terra, isso não é verdade. O grande problema do ser humano desde Adão e Eva é que ele se recusa a aceitar as verdades eternas e absolutas de Deus. Lá na criação, Deus disse que se eles desobedecessem a Ele e comessem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam. Eles comeram e trouxeram toda sorte de desgraça, sofrimentos e morte aqui no inferno, para toda a raça humana, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Também o povo de Deus, na época do profeta Ezequiel, resolveu por conta própria abandonar a Deus, foi adorar deuses pagãos dos outros povos que os cercavam, cometeram muitos pecados e chegaram mesmo a oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a esses deuses, coisa que Deus abominava. Por isso Deus deixou que eles fossem escravizados na Babilônia por 70 anos, e eles sofreram muito na escravidão. Mesmo na escravidão, longe de Jerusalém e do templo, a presença de Deus continuava permanente na vida do seu povo. Por isso que Deus diz assim: agora vá falar com os seus patrícios que foram levados para fora do seu país,
e conte a eles o que eu estou dizendo. Fui eu que os mandei para longe, para o meio das outras nações os espalhei por outros países. Mas por um pouco de tempo, nas terras onde foram, eu mesmo fui para eles um santuário onde podiam me adorar. Deus sempre esteve perto do seu povo, Ele sempre estava de olho nele e cuidando dele, embora o seu povo não enxergasse a presença de Deus. Deus faz uma promessa ao seu povo, mesmo sem o seu povo merecer. Por isso, diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Eu os buscarei dos países para onde os espalhei, e lhes darei de novo a terra de Israel. Quando voltarem para a sua terra, eles tirarão dela todos os ídolos e acabarão com todos os costumes imorais do povo. A grande promessa de Deus para o seu povo é que haveria uma restauração. Assim como o povo abandonou Deus e estava sofrendo, Deus iria salvá-los e trazê-los de volta para a sua terra, para Jerusalém. Mas eles deveriam voltar diferentes agora. Aprenderam que longe de Deus, longe da palavra de Deus, da oração e da vida consagrada a Deus, só havia desgraça e sofrimento. A volta para Deus implicaria em uma mudança de atitude. E a primeira coisa que eles deveriam fazer quando voltassem para Deus é jogar fora todos os ídolos pagãos que tinham em suas casas e em suas vidas. Eles deveriam fazer aquilo que Deus já disse no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. A segunda atitude seria viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e não com os costumes errados dos povos pagãos à sua volta. A partir da restauração que Deus faria, o povo deveria ser completamente consagrado e dedicado a Deus, sua palavra, oração e adoração a Deus no templo. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, Ele verdadeiramente nos redimiu, nos restaurou, nos salvou. Nós estávamos mortos em nossos pecados e condenados ao inferno por causa desses pecados. Mas Deus, movido unicamente por seu amor e sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte, nos salvou mediante o sofrimento e a morte de Cristo na cruz. Agora, libertados do pecado e do inferno, nós fomos trazidos para uma nova vida. Nesta nova vida precisamos não apenas dizer que cremos em Jesus e somos cristãos. Nós precisamos de fato ser e viver como cristãos neste mundo. Isso implica em mudança de atitude. Primeira atitude que o cristão deve ter em sua vida: colocar Deus como a coisa mais importante em sua vida, porque na verdade Deus é o mais importante em nossas vidas. Bens materiais e dinheiro nós precisamos para viver aqui neste mundo, mas nós não os levaremos quando morrermos. Somente poderemos levar desta vida a Cristo, se o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas e vivemos uma vida consagrada a Ele. A segunda atitude é jogar fora tudo que atrapalha a nossa fé, especialmente o pecado. Enquanto o povo de Deus na época de Ezequiel tinha outros deuses para adorar e servir no lugar de Deus, o povo hoje tem o Deus materialismo e consumismo para servir e adorar. Tudo que é pecado deve ser tirado de nossas vidas. Precisamos lutar contra as tentações e vencê-las na fé em Cristo. Mesmo que o mundo inteiro considere algo que a palavra de Deus diz que é errado como certo, nós cristãos precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus, afirmando que o que Deus afirma que é certo e o que Ele diz que é errado. Terceira atitude é adorar e servir a Deus dentro da nossa Bíblia em casa,
orando e participando ativamente da igreja. Ser cristão não é algo da boca para fora, mas é estar disposto a viver e, se necessário, até morrer por Cristo. É colocá-lo como o nosso tesouro e a nossa razão de viver neste mundo. Estimado irmão e irmã, o povo de Deus na época do profeta Ezequiel aprendeu com muito sofrimento e dor que, longe de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja, tudo na vida fica complicado e temos somente desgraça e morte. Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz por nós, para nos dar uma nova vida, que já começa aqui, quando na fé buscamos e servimos a Cristo com o melhor de tudo que somos e temos. Assim como Deus nunca tirou os olhos do seu povo, mesmo quando eles estavam longe, escravizados na Babilônia, Deus nunca tira os olhos de você, de sua família. E Ele quer continuar cuidando de você, conduzindo a sua vida aos céus. Cabe a nós, por outro lado, confiarmos em Cristo e vivermos a nossa fé neste mundo, confiando no que Jesus disse em Mateus 5,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas Ele lhe dará. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Continua cuidando de nós, continua fazendo com que nós vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Ti. Permaneça conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.